Saudações, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje a gente vai dar uma olhada nos documentos recentes da Copasa MG, é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Estamos com a apresentação de resultados, o release para o mercado, o ITR, e a ideia é destrinchar o que tem de mais importante ali, né? Os pontos fortes, onde precisa ter mais atenção, os desafios, tudo com mais e só nesses papéis. Vamos lá? Então, começando pelos destaques. Os números recentes parecem bem positivos, né? Falaram em EBITDA, recorde, lucro lá em cima. Exato. E o que chama atenção, olha, é que a companhia reportou o melhor EBITDA trimestral da história dela, coisa de 814 milhões de reais. Isso dá um aumento de 16,1% em relação ao ano passado, né? E a margem também bem forte, 43,3%. E o lucro líquido foi junto, claro. Subiu 21,9%, bateu 429 milhões de reais. E o que puxou isso tudo? Olha, principalmente duas coisas. Aquele reajuste tarifário de 6,42% que entrou em janeiro de 2025 e também um aumento no volume medido, tanto de água quanto de esgoto. Entendi. E teve mais coisa boa, certo? Lembro de ter visto outras conquistas ali nos documentos. Sim, sim. Outros pontos que valem a pena mencionar, por exemplo, o rating da Fitch subiu para AA-ABRA. Ah, isso é importante. Muito. É um selo de qualidade, né? Reconhece a solidez da empresa e ajuda a conseguir dinheiro mais barato lá na frente, o que é crucial com tanto investimento planejado. Faz sentido. Além disso, olha, investimento recorde no período, 543 milhões. Geração de caixa operacional forte também, 561 milhões. E continuaram pagando dividendos direitinho. E dois indicadores operacionais que melhoraram bem. Conseguiram reduzir as perdas de água, está em 37,5%, e a inadimplência caiu para o menor nível da história, 2,86%. Nossa, bastante coisa. Parece que a eficiência operacional virou mesmo a palavra de ordem por lá. Como é que isso aparece na prática no dia a dia deles? Bem, eles atacaram em várias frentes, né? Fizeram uma reestruturação interna, sabe? Orientada por processos. Criaram um Centro de Serviços Compartilhados, o CSC, para centralizar umas funções. E também um Escritório de Projetos Estratégicos, o PMOE, para cuidar das grandes iniciativas. Interessante essa estrutura. E estão implementando o Orçamento Base Zero para 2026, juntando isso com mais tecnologia para achar vazamento tipo georradar, satélite e trocando hidrômetro velho, rede antiga. Tudo isso ajudou a melhorar os números, como essa redução de perdas que eu falei, e também aquele indicador de empregados por ligação, que caiu para 1,21. Menos gente por ligação. Certo. E olhando para frente, esses investimentos continuam pesados, né? Qual é o plano mestre? Então, a Copasa traçou um plano bem ambicioso. Coisa de 16,9 bilhões entre 2025 e 2029. Bilhões? É muito dinheiro. Bastante. E o foco principal, assim, o grande objetivo, é universalizar o tratamento de esgoto. Hoje está em 78,2% e a meta é bater os 90% até 2033. Isso está alinhado com o novo marco do saneamento, né? Além disso, claro, segurança hídrica e continuar diminuindo as perdas de água são prioridades também. E mencionaram algum projeto específico grande? Sim, falaram da PPP Água dos Vales. É uma parceria público-privada para universalizar o saneamento lá nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, uma região que precisa bastante. Entendi. Agora, um ponto que sempre é super crítico nesse setor: regulação. A revisão tarifária está vindo aí, né? Como isso entra na equação? Exatamente. A terceira revisão tarifária periódica está rolando e é ela que vai definir as regras do jogo, as tarifas, a partir de 2026. É crucial. E já tem alguma coisa definida, ou pelo menos discutida? Já sim, tiveram avanços preliminares, né? Discutiram, por exemplo, um aumento potencial no WACC. WACC, o custo médio ponderado de capital, certo? O retorno para os investidores. Isso. A ideia é que possa ir de 7,9242% para algo em torno de 9,152%. Mas isso ainda é preliminar, tá?
Outra coisa é reconhecer os investimentos feitos anualmente no cálculo da tarifa. Ok. Mas ainda tem chão pela frente. Falta definir o tal do fator X. Ah, o fator X, aquele que compartilha os ganhos de eficiência com o consumidor, né? Exato. E também a própria estrutura das tarifas. No fim das contas, a empresa precisa ter uma remuneração adequada para conseguir bancar todo esse investimento bilionário que a gente falou. Com certeza. Mas assim, nem tudo são resultados recordes, imagino. Que pontos aí exigem um pouco mais de atenção? Talvez representem desafios? Bem, um ponto que salta aos olhos é o aumento de custos e despesas. Se a gente tirar a depreciação, subiu 4,7%. E onde pesou mais? Olha, a linha de pessoal cresceu 6,7%. Teve impacto de acordo coletivo, mais gastos com plano de saúde, provisão para PLR, e isso mesmo com redução no número de funcionários, viu? Curioso. E serviços de terceiros também subiu bem, 8,8%, por causa de reajustes em contratos, expansão de serviços. Isso acaba pressionando as margens, né? Sim, claro. E a dívida? Com tanto investimento entrando, como fica o endividamento da companhia? Pois é, a dívida líquida aumentou. Chegou a 5,37 bilhões e aí a alavancagem, que é aquela relação dívida líquida sobre EBITDA, subiu de 1,5 vezes para 1,8 vezes em um ano. Quase 2 vezes. Isso preocupa. Olha, 1,80 ainda é considerado um nível baixo, tá? A empresa está cumprindo as exigências dos contratos de empréstimo, os tais dos covenants, mas é um indicador para ficar de olho sim. E tem um detalhe, quase 20% dessa dívida, uns 193 milhões de euros, é em moeda estrangeira. E pelo que consta nos documentos, até agora não tem hedge contratado. Ou seja, sem proteção contra a variação do câmbio. Exatamente. É uma exposição. A maior parte vence só lá na frente, no longo prazo, mas é um risco cambial que existe. Entendi. Além de custo e dívida, que outros obstáculos você vê no caminho da Copasa? Olha, executar um plano de investimento desse tamanho, 16,9 bilhões, é um desafio gigantesco por si só. Exige muita capacidade de gestão, de execução. Muita obra, muita licitação. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Outro ponto é a dependência do resultado da revisão tarifária. A rentabilidade futura depende muito do que for definido ali. E, por fim, tem a questão das concessões. A maioria vence depois de 2031, o que é bom, mas tem 44 concessões que já venceram e uma que foi anulada na Justiça. E o que acontece nesses casos? Elas representam só 4,7% da receita. E os serviços continuam sendo prestados, mas regularizar essa situação, renovar ou relicitar, é importante para a segurança jurídica da empresa no longo prazo. Certo, faz todo sentido. Então, para a gente amarrar as pontas, o que a gente vê é uma empresa com resultados financeiros recentes fortes, né? Melhorias operacionais visíveis e um plano de expansão super ambicioso, principalmente focado em esgoto para cumprir as metas do país. Exato. Mas, por outro lado, tem desafios importantes. Precisa gerenciar bem esses custos que estão subindo, ficar de olho na dívida que também cresceu, mesmo que ainda esteja controlada, e lidar com toda a complexidade da regulação e essa situação das concessões. E isso tudo nos leva a uma questão central, né? Qual seria? Pensando nesse cenário todo, investimento massivo para universalização, revisão tarifária decisiva logo ali, como é que a Copasa vai conseguir equilibrar essa expansão tão forte, com a necessidade de manter a saúde financeira dela e, ao mesmo tempo, garantir que a conta de água e esgoto não pese demais no bolso da população? É algo para a gente pensar. Uma excelente reflexão para fechar. E para você que nos acompanhou, se quiser continuar recebendo análises como esta, direto das fontes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!